Olá, feliz sábado, estamos aqui mais uma vez no canal do YouTube da Brazilian Temple. Hoje é sábado de manhã, dia 16 de maio, estamos aqui juntos para termos mais uma reflexão da Palavra de Deus. Durante a semana eu quero falar hoje sobre alguma coisa que me chamou a atenção durante a semana, aconteceu durante a semana. Eu estou em vários grupos do WhatsApp, como você também deve estar em vários grupos. E num desses grupos do WhatsApp eu vi uma mensagem de texto que me chamou a atenção. Era uma mensagem onde quem postou dizia que essa mensagem era de uma escritora muito inspirada, muito conhecida no meio adventista e evangélico. E a gente até percebia que a linguagem usada no texto realmente parecia ser a linguagem dessa autora. Mas o conteúdo do texto era um conteúdo assim bem forte, de natureza alarmante. E aquilo me chamou a atenção, eu li aquele texto, vi que ele dizia algumas coisas diferentes. Mas o que me chamou mais a atenção é que momentos depois, a pessoa que postou aquele texto, ela mandou uma outra mensagem dizendo que aquele texto, na verdade, era um fake texto. E que ela pesquisou e que, na verdade, aquela autora nunca falou aquilo, nunca escreveu aquilo. Alguém criou, alguém inventou esse texto e postou aí nas mídias sociais. E como nós estamos vivendo em momentos de que nós temos uma avalanche de vídeos e de informações. Parece que hoje todo mundo quer dizer alguma coisa, todo mundo quer postar alguma coisa, todo mundo quer dizer a sua opinião. Parece que todo mundo virou especialista em tudo. E quando eu vi esse texto, eu fiquei pensando assim, fiquei analisando a situação e falando, mas por quê? Qual seria o objetivo de uma pessoa, eu estou dizendo de quem criou esse texto, qual seria o objetivo de uma pessoa inventar um texto com um teor alarmista? Será que para fazer pessoas, na intenção de fazer pessoas buscarem a Deus, para pessoas se aproximarem de Deus? E isso é muito estranho, porque quando a gente vê a palavra de Deus, a gente vê que Deus não quer que a gente o siga por medo. Deus não quer que a gente o busque por medo. Deus quer que nós o busquemos por amor. Você não quer que os seus filhos te obedeçam por medo. Eu vou obedecer meu pai porque senão ele vai me bater e eu vou apanhar, então só por isso eu obedeço. A gente espera que os filhos nos obedeçam por respeito, por amor, pelo relacionamento que nós temos. E da mesma forma é Deus, porque de outra maneira Deus poderia ter destruído Adão e Eva, pronto, vamos começar tudo do novo, tudo do zero, só que as novas criaturas também o buscariam por medo, porque diriam, olha, já destruiu Adão e Eva, se a gente não obedecer, ele vai destruir a gente também. Não é esse tipo de relacionamento que Deus espera. E será que essa pessoa tinha a intenção de fazer com que alguém se aproximasse de Deus com um texto desse tipo de teor, dessa natureza? E a segunda coisa que me veio na mente assim, a pergunta que eu infelizmente não encontrei a resposta, é o fato de uma pessoa estar inventando uma mentira com uma pretensa vontade ou intenção de que alguém busque a Deus. Então veja, a verdade ela não precisa de defesa. A verdade ela não precisa de sustentação. A verdade por si ela é. A mentira é que precisa de sustentação. A mentira é que precisa de base porque em si ela não tem. Note que geralmente quando alguém fala uma mentira, geralmente a mentira vem acompanhada de uma explicação. A pessoa fala uma mentira e ainda explica para poder criar base, porque a mentira não tem base. A mentira precisa ser defendida porque por si ela não é. Eu fiquei pensando qual a intenção de uma pessoa criar uma mentira. Será que a intenção era fazer com que alguém se aproximasse de Deus? Que maneira equivocada. E quando eu pensei nisso tudo, refleti sobre isso, minha mente foi levada a um contexto da Bíblia
que me fez lembrar essa situação. E é o texto que eu quero analisar com vocês hoje. É o texto que está na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 16. A primeira carta de Tessalonicenses é uma carta que Paulo escreveu as duas cartas, mas a primeira carta de Tessalonicenses é uma carta onde Paulo ele traz ânimo, ele traz motivação para a nova igreja que tinha acabado de surgir em Tessalônica. Então os novos membros, novos conversos, ainda imaturos espiritualmente, então Paulo traz ali ânimo para eles. E na segunda carta, Paulo também traz esse ânimo, mas há um contexto na segunda carta que é diferente da primeira. Porque no momento da segunda carta, o que estava acontecendo era que os crentes ainda imaturos na fé, recém-convertidos, eles estavam acreditando em tudo que chegava às mãos deles. Eles acreditavam no que era verdade, eles acreditavam no que era mentira. E Paulo, vendo essa situação, ele precisava trazer uma orientação, um senso crítico para esse povo de uma igreja jovem, adolescente, que estava surgindo e precisava de alguma orientação. E por isso Paulo escreveu a segunda carta de Tessalonicenses. E o texto que eu quero ler com você é o de capítulo 2, verso 16, que diz assim: o próprio Senhor nosso Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Muito bem, agora eu quero, com esse texto aqui, a minha intenção é fazer uma análise exegética do texto. O que é uma análise exegética? É quando a gente pega o texto e a gente vai entendendo, buscando cada detalhe, através de cada palavra, através de cada expressão, para a gente conseguir tirar o máximo possível de lições e aplicações da nossa vida a respeito dessa mensagem, desse texto. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora, tá bem? Então vamos lá. O texto começa com a expressão "e o próprio", e isso já me chama a atenção. O próprio. O texto poderia ter começado dizendo assim: e Jesus, e o texto continuaria, e você entenderia sobre quem o autor estaria falando. Mas ele, propositadamente, o texto diz assim: e o próprio Jesus. Parece que a intenção do autor aqui, ou até a intenção do próprio Deus inspirando o autor, era de que você entendesse assim: olha, o próprio Jesus, nenhum outro. Não é alguém parecido, não é alguém que faz lembrar, não é alguém semelhante, não. É o próprio. O próprio dá uma ideia de unidade, de único. Ninguém semelhante a ele, ele mesmo. Eu me lembro quando, acho que lá pelo ano 98 ou 2000, eu estava aqui nos Estados Unidos com o Quarteto Arautos do Rei. A gente estava viajando por aqui e eu lembro que nós estávamos em Nova York. E lá em Nova York nós quisemos visitar a Quinta Avenida, queríamos conhecer a Quinta Avenida, muito famosa, cheia daqueles luminosos e letreiros, tudo colorido, muito bonito, muita gente, muita movimentação. E nós fomos até a Quinta Avenida para conhecer. E chama a nossa atenção, porque quando nós estávamos ali na Quinta Avenida, esses prédios todos com vidro, e nós percebemos uma multidão que estava assim na parede de vidro de um desses prédios. Era uma emissora de televisão e nós chegamos perto ali e perguntamos: o que está acontecendo aí? E a pessoa falou assim: o Tom Cruise está aí dentro dando uma entrevista. E nós olhamos um para os outros e falamos assim: puxa, Tom Cruise, acho que nunca a gente vai ter oportunidade de ver ele pessoalmente, vamos lá. E aí nós fomos até o vidro e colocamos a mão para ver melhor, e lá dentro a gente viu o Tom Cruise dando uma entrevista ao vivo. E a gente olhava um para o outro e dizia assim: olha, é ele mesmo, é o próprio, puxa, é ele mesmo. Lógico que seria ele, não seria alguém parecido, seria alguém semelhante? Não, era o próprio. O texto está dizendo aqui, era um próprio Jesus que o texto se refere. Não era outro, não era alguém semelhante.
Um dia desses eu estava dando uma espiada e comecei a assistir um seriado no Netflix que me chamou a atenção. O seriado, eu realmente não me lembro o nome, mas o contexto é de que um homem vindo do Oriente Médio, que começa a fazer milagres e curar algumas pessoas, e ele começa então a ficar conhecido, a ficar famoso, e as pessoas entendem então que ele é Jesus Cristo. Então veja, qualquer pessoa com um pouco de conhecimento da palavra de Deus já vê que há algum problema aqui, porque a Bíblia diz assim: ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Até no contexto do filme, se ele apareceu em um lugar específico e ninguém mais viu, não pode ser o próprio Jesus. Aqui a Bíblia está se referindo ao Jesus, Filho de Deus. As denominações, as diversas denominações, elas divergem, elas diferem em alguns assuntos, alguns pontos doutrinários. Mas na maioria das denominações evangélicas protestantes, elas concordam, a maioria concorda de que Jesus vai voltar. E a Bíblia aqui está dizendo o próprio Jesus, esse que é Deus, que vai voltar, e a continuação do texto diz assim: e o próprio Senhor nosso. E aqui chama a minha atenção, porque a ideia que o texto transmite aqui é uma ideia de propriedade. Esse próprio Senhor, ele é nosso, ele não é só meu, ele não é só teu, ele é de todos nós, ele está à disposição de todos nós. E eu pergunto para você, hoje, você está precisando desse Deus? Você está precisando que Deus faça alguma coisa na sua vida? Você está precisando que Deus opere algum milagre na sua vida? Então eu quero dizer para você que esse Deus, ele é seu também. Ele é meu, ele é nosso, e você pode se apoderar desse Deus, você pode se apropriar desse Deus, porque o próprio Senhor é nosso. Lindo isso, não é? Mas o texto continua, e a próxima expressão do texto é o nome completo de Jesus, o que também chama atenção, porque a Bíblia poderia ter dito Jesus, ou usar só o primeiro nome, ou dizer Cristo, usando só o segundo nome, mas ele usa o nome completo, o autor, porque não pode haver espaço para confusão, não pode haver espaço para engano. Jesus, aquele que é o Cristo, o próprio Jesus, o Senhor que é nosso. E o texto continua, e a expressão seguinte que vem é: e Deus nosso Pai. Note que o texto anterior, a expressão anterior, chama Jesus de Senhor. E aqui a continuidade chama Jesus de Deus. Esse é um dos vários textos que a gente encontra na palavra de Deus que provam que Jesus é Deus, que mostram a divindade de Jesus. E o texto diz que ele é Senhor e Deus. E aqui mora uma grande verdade. Porque na nossa vida, Jesus Cristo, ele tem que ser Deus, mas ele tem que ser Senhor também. Em nossa vida, Jesus não pode ser só Deus e não ser Senhor, como ele também não pode ser Senhor e não ser Deus. Jesus Cristo como Deus, ele cuida de mim, ele me protege, ele cuida de você, ele dá manutenção, ele traz manutenção para você, ele traz cuidado, ele morreu por você. Esse é o Deus que cuida de nós, que nos socorre quando estamos aflitos. E a maioria das denominações, das igrejas, param por aqui. Elas dizem: você aceita Deus e está tudo certo, está tudo resolvido. Mas essa é metade da verdade, porque a Bíblia diz que ele tem que ser meu Deus, mas o meu Senhor também. E o que ela quer dizer com isso? De que como resultado a esse amor que Deus tem por mim, eu torno esse Deus o meu Senhor. Ele passa a ser o dono da minha vida, a minha vida pertence a Ele. Então por isso eu faço a vontade dEle, eu sigo a vontade dEle, porque Ele não é só meu Deus, Ele também é o meu Senhor.
Existe uma parte que Deus faz por mim e existe uma outra parte que eu tenho que fazer por Deus. Por isso a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. A fé recebe esse Deus maravilhoso, mas como resultado a isso, as minhas obras mostram quem é que manda na minha vida, quem eu sigo, quem é o meu Senhor. Então a Bíblia diz que esse Deus, esse Jesus Cristo, ele é meu Deus e meu Senhor. E ela diz também que ele é nosso Pai. Veja, de novo, repete-se aqui a ideia de propriedade, de apropriação. Repete pela segunda vez, nosso. Ele é Deus de todos nós, mas Ele é o Senhor de todos nós também. E a palavra que a Bíblia usa para tentar, através de comparação, trazer para a mente falha, pequena, humana, quem é Deus, a palavra que a Bíblia usa é Pai. Ele é nosso Pai. E isso pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim. Porque eu, por exemplo, eu tive um pai que sempre me deu carinho, que sempre me trouxe manutenção, me trouxe sustento, cuidou de mim, me amou. Mas nem todo pai foi assim. Pode ser que você tenha tido um pai rude, duro, que mais olhava com olhos de justiça do que com graça. Um pai que castigava você, que batia em você quando você era criança, ou talvez até depois. Pode ser que eu esteja falando agora para alguém que nunca teve pai, um pai terreno. Pode ser que eu esteja falando para alguém que teve até um pai, mas que esse pai abandonou você quando você era pequeno e talvez você nem lembre quem ele é. E quando a Bíblia compara Deus a um pai, o sentimento que eu tenho é diferente do seu. Para mim é fácil aceitar esse Deus que me ama, que me dá carinho, porque o meu pai foi assim. Mas talvez para você que tenha tido um pai duro, um pai que não te deu amor, que não te colocou no colo, que você vai ter dificuldade de ver um Deus assim. E é por isso que a Bíblia usa várias formas para tentar mostrar para você e para mim quem é Deus, quem é esse Jesus Cristo. E a Bíblia chama então ele de pão, chama ele de o caminho, chama de a verdade, a vida, a rocha, o cordeiro, o leão, a pedra angular. Em algum momento na Bíblia, na palavra de Deus, alguém perguntou: quem é o Senhor? E ele disse assim: eu sou o eu sou. Porque tudo que você imaginar, Deus é. Tudo que você imaginar, Deus pode ser, porque Ele é Deus. E por mais que você nunca tenha recebido o amor de um pai terreno, o amor de Deus sempre vai estar disponível para você, porque Ele é nosso, Ele é meu e Ele é seu também. Pode ser que você tenha nascido órfão de pai, mas não existe uma pessoa nesse mundo que é órfão de Deus. E esse Jesus Cristo, esse Deus, nos ama como um pai. Você não quer o melhor para os seus filhos? Você não ama os seus filhos? Da mesma forma, Deus também nos ama e quer o melhor para nós. E a expressão que vem em seguida é pela graça. Que incrível isso! Porque se fosse pela justiça, nós estaríamos perdidos. Se Deus nos olhasse apenas com olhos de justiça, nós mereceríamos a morte. Mas o texto diz que pela graça é a forma como Deus nos olha. E há uma diferença muito grande entre justiça e graça. Justiça é você receber o que você merece. Isso é justiça. Você fez, então você deve receber um resultado como você merece. Já graça é o contrário. Graça é você receber o que você não merece. E o texto diz que quando Deus olha para nós, Ele nos olha com graça. Ele dá para nós o que nós não merecemos, porque nós merecíamos a morte. E Ele morreu em nosso lugar para dar para a gente o que a gente não merece. Essa é a graça. E a expressão seguinte, a Bíblia diz assim: e nos deu eterna consolação. E eu fui ver no dicionário
o que significa exatamente a palavra consolação. Consolação significa conforto, alívio. E veja, você nesses dias hoje, você está precisando de alívio? Você está precisando de conforto? Você está sentindo que o peso nos seus ombros é demais a ponto que você não consiga carregar? Você está sentindo que a qualquer momento você vai desabar porque o peso é muito grande para você? A Bíblia diz que Deus está trazendo para nós, Ele quer dar para nós consolação, mas que tipo de consolação? Eterna consolação. Consolação que não termina, consolação que não acaba, alívio para sempre, descanso para sempre. É desse alívio, é desse descanso que você precisa. Então esse próprio Jesus Cristo, que é nosso Senhor e é nosso Deus, através de um olhar de graça, porque Ele quer dar o que nós não merecemos, Ele oferece para nós consolo, alívio, descanso, que nunca mais vai acabar. Não é bom ouvir isso? E na continuação do texto, nós lemos a última expressão do verso 16, que diz assim: e boa esperança. Olha que coisa incrível. Quando você analisa o verso 16, o texto fala sobre Jesus, que é o próprio Deus, é o nosso Senhor, está à disposição de todos, Ele nos olha com graça, Ele nos traz eterna consolação, e lá no fim, a última expressão é esperança, e boa esperança. A esperança vem no fim do texto, e é uma coisa muito interessante isso. Eu não sei se foi proposital do autor, mas a Bíblia foi feita porque a esperança sempre vem por último. Há uma esperança ainda por vir. Essa semana nós estávamos almoçando aqui em casa, e enquanto estávamos almoçando, a minha filha falou uma coisa que me chamou a atenção. Ela disse assim: vocês já perceberam que quando a gente está comendo, a gente sempre deixa para comer por último o que a gente gosta mais? A gente sempre deixa aquela azeitona que a gente gosta para comer no fim, a gente sempre deixa aquele pedacinho de palmito por último para comer por fim, porque a gente quer fechar com chave de ouro. E sabe, essa é a verdade. Na história desse mundo, Deus quer fechar essa história com chave de ouro, por isso Ele tem guardado para o fim a esperança, a boa esperança. Nós estamos vivendo nos últimos dias desse planeta, e você consegue ver isso, você consegue perceber isso, e tem guardado para nós alguma coisa para o fim que é muito especial. A boa esperança, a esperança de ver Jesus voltar, a esperança de viver em um mundo melhor, a esperança de viver em um mundo sem pecado, sem doenças, sem pobreza, sem morte, sem separação, sem distância. Nós estamos falando sobre esse jugo que você carrega, sobre esse peso que você não aguenta mais. Eu li uma história há algum tempo atrás que me chamou muito a atenção. A história de um homem chamado Edmund Hillary. A história diz que esse homem foi o primeiro homem a tentar escalar o topo do Everest, o monte mais alto do mundo. E ele tentou a primeira vez, mas ele não conseguiu. Mas a despeito de ele não ter conseguido, os ingleses conferiram a ele o título de Sir, de Senhor, por causa dos seus esforços, por causa de toda a dificuldade que ele passou. Então eles decidiram homenagear esse homem por ter tentado realizar esse feito tão grandioso na época, isso há muito tempo atrás. Então fizeram uma reunião, uma celebração para poder entregar esse título a ele. E no dia em que estavam fazendo a comemoração, em um momento,
Edmund Hillary pegou o microfone e ele caminhou até uma parede onde havia uma foto do Monte Everest, e com o microfone na mão, olhando para aquela imagem, ele disse assim: Monte Everest, você me venceu pela primeira vez, mas no ano que vem eu vou voltar e eu vou vencer você. E vou vencer você por uma razão muito simples, porque você alcançou o máximo da sua altura, mas eu ainda continuo crescendo. E quando eu vi essa história, eu me identifiquei muito com ela, porque os problemas que a gente enfrenta, eles são muito grandes, eles têm o tamanho do Monte Everest. As dificuldades que você está enfrentando hoje, elas são muito grandes. E quando você olha para eles, para essas dificuldades, para esses desafios, você tem a impressão que você não vai conseguir chegar até o fim deles, até o topo. Mas lembre-se, eles têm um limite. Toda dificuldade, todo desafio, ele tem um fim. Mas você não. Você sempre vai continuar crescendo. Você sempre vai ter a possibilidade de continuar crescendo. Quando você segura nas mãos de Deus, não há limite para o seu crescimento. Cada dia você pode ser uma pessoa melhor. Eu posso ser uma pessoa melhor. E quando eu seguro nas mãos de Deus, eu posso crescer através do poder de Deus. E eu te pergunto, você tem montes ainda para poder vencer? Você tem lutado com coisas que você acha que você não vai conseguir suportar? Então lembre-se, esse Deus, o próprio Jesus Cristo, Ele é o seu Senhor e Ele é o seu Deus. E Ele está à sua disposição, porque a Bíblia diz que Ele é nosso, Ele é meu e Ele é seu também. E nós podemos nos apropriar, nós podemos nos apoderar desse Deus. Porque quando Ele nos olha com olhos de graça. E Ele dá para nós tudo aquilo que nós não merecemos. E esse próprio Jesus, Ele quer trazer para nós alívio, descanso, que não acabam nunca. E por fim, há uma esperança que eu quero fazer parte. E que com certeza você quer fazer parte. Há algo melhor que está guardado para o fim, para fechar a história desse mundo com chave de ouro. E eu quero participar disso. E eu sei que você também quer participar disso. Você não quer comigo agora fechar os seus olhos e nós falarmos com Deus nesse momento, abrindo nosso coração, dizendo isso para Ele? Aonde você está, se você puder, feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado porque o Teu amor não acaba nunca. Porque quando o Senhor olha para cada um de nós, o Senhor nos olha com olhos de graça e não só de justiça. Queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos, dizendo que somos pequenos, mas nós podemos crescer e crescer com a Tua mão, segurando a Tua mão com o Teu poder, nós podemos crescer muito mais do que os nossos problemas. Que o Senhor deixe os Teus anjos poderosos nas casas de todos os que estão me assistindo nesse momento, todos os que entregam a sua vida nas Tuas mãos. Dirige a nossa vida, abençoa cada um de nós e nos dá uma feliz semana na Tua companhia, em nome de Jesus. Te agradecemos. Amém. Que você tenha uma boa semana, que Deus abençoe você, que você tenha paz no seu coração, que você se apodere desse alívio que Deus pode trazer para você. É o meu desejo. Você tenha uma feliz semana. Deus te abençoe. Amém.